Saiba que se você é do time Pérola Feliz não cria ostra, existe uma grande chance de você estar com a razão. Mas vamos começar essa história do começo, né? Como convém. Era uma vez uma festa junina na escola infantil do meu filho quando ele era pequeno, e ele então, brincando ali na pescaria, ganhou uma aula experimental na primeira escola de jazz do Brasil, que é a School of Jazz Guitarra Leão, aqui em São Paulo, coordenada pelo meu padrinho, Fábio Leão. Convém você dar uma olhada, ele tem um canal no YouTube, tem site, né? Ali está a história de todos esses homens e mulheres santos que carregaram o jazz, pelo menos no início, né? E antes que você me diga assim, mas eu não curto muito jazz, sabe? Não é a minha praia e tal, eu vou falar, impossível. É impossível. É impossível porque o jazz é pai e mãe de toda a música popular ocidental. E quem está falando não sou eu. Né? Tem vários autores já disseram isso. Jô Soares já publicou isso naquele CD do Sexteto 11 e meia. O jazz, ele formatou a música popular, todos os segmentos, né, derivam disso, e o jazz se confunde com a própria história do século XX, inclusive a ascensão dos Estados Unidos. Bom, então quando pisei naquela escola levando meu filho, um portal transdimensional se abriu e eu passei a ser testemunha dessa história toda. Conversa vai, conversa vem. Minha amiga Fabi Mayumi muito gentilmente me presenteou com essa obra que eu quero mostrar aqui para vocês agora, Thelonious Monk, uma revolução musical na alma, edição primorosa da editora Darkside. O roteiro e os desenhos são de Youssef Daoudi. Vale a pena procurar esse autor. Ele é um marroquino radicado na França. Ele tem site, página no Instagram. Essa obra é tão bacana que de vários desenhos que ele fez, vários trabalhos que ele publicou, ele escolheu o rosto do Monk para estampar o perfil dele no Instagram, pelo menos. A edição que eu tenho aqui é traduzida pelo Léo Moretti. E eu só queria puxar a orelha aqui deles no seguinte sentido. A obra original é chamada, em inglês, Monk, Thelonious Pannonica and the Friendship Behind a Musical Revolution, ou seja, uma amizade por trás de uma revolução musical. Porque é a história do Monk e da Pannonica Rothschild, a baronesa do jazz, que eu não sei, de verdade, por que cargas d'água. Ela não é um ícone feminista, né, como outros que a gente vê aí. Tamanha a saga dessa filha de importantíssimos banqueiros que, entre outras peripécias, financiaram a Primeira Guerra Mundial, né? Ainda bem que hoje não é mais assim, né? Hoje as guerras não são mais um negócio, né? E teve a coragem de largar tudo, né? De ser a ovelha negra da família, muito antes da Rita Lee, né? Um figuraça, né? E que quando estava voltando para a Europa, lá nos anos 30, e casada, mas mal casada, né? Não era feliz no relacionamento. Então, ela no aeroporto de Nova York, ela o escutou ao fundo, assim, tocando a música Round Midnight, do Monk. Ela então disse, para tudo, eu preciso conhecer o cara que fez essa música, né? E aí todos nós hoje recebemos os bons influxos desse momento histórico, dessa decisão da Pannonica Rothschild. Essa edição, vou falar aqui também, é o seguinte, ela tem um código aqui para você baixar a playlist no Spotify. Né? Vale a pena, se você nunca ouviu falar do Thelonious Monk, vale muito a pena. Né? O jazz, ele quebrou vários paradigmas. Eu me lembro, por exemplo, de criança, né? Eu tinha ali uma amiguinha que não podia jogar vôlei, não podia fazer não sei o quê, porque as mãos dela eram frágeis, porque ela tinha que tocar o piano e tal. E para ver um vídeo do Monk tocando piano, como ele martela literalmente as teclas, né, sem dó, né? Faz do piano quase um instrumento de percussão e cria coisas maravilhosas.
Mas esse vídeo não é sobre música, eu não tenho altura para isso, né? Esse vídeo é para mostrar passagens da vida desses dois que não são um casal, né? Existe aqui uma relação, numa primeira olhada assim, meio Capitu, né? Envolvendo os dois, será que tem e tal? Mas não, né? O Monk foi casado, né, a vida toda, e a baronesa tinha outros propósitos, né? Como fica claro com a atitude, né, na vida dela. Nós que somos da geração X, somos encantados, fascinados com aqueles roqueiros que morreram aos 27 anos por circunstâncias de tal, tal. Meus heróis morreram de overdose, né? Já dizia o poeta. E, cara, para ver a história dos musicistas de jazz, né? Conta muito o fato de eles serem majoritariamente negros, né? Mas é um tal de polícia no quarto na hora da morte, é um tal de morrer como indigente em praça pública após ter feito uma carreira de sucesso e por aí vai, né? Assim, é impressionante a riqueza e a tristeza da história dessa gente. Bom, para citar aqui trechos do livro, né, para fazer interessante, e eu vivamente recomendo que você adquira essa edição. Tem aqui, por exemplo, no formato de quadrinhos, eu não sei que nona arte, décima arte, não sei que arte são os quadrinhos, mas com certeza é também uma forma de arte. Opa. Então eu vou ler aqui um trecho, né, é um tipo de traço, de desenho, que me parece muito influenciado pelo Will Eisner. Eu pretendo um dia falar sobre o Eisner. Mas vamos lá, com o Youssef Daoud. Então, o Monk está tocando no pub, né, chamado Minton, foi onde ele começou. E aí eu vou narrar aqui o diálogo de dois homens na plateia ali, escutando o show. Então vamos lá. Fulano número 1, Monk, esse maluco tá viajando. Fulano número 2, Monk trabalha duro para criar algo diferente. E além disso, é um grande compositor. Fulano número 1, olha para ele, tocando esses acordes, nada a ver, essas notas na trave. O que ele acha que está fazendo? Ele toca errado. É o que eu estou ouvindo. Fulano número 2, é porque você nunca ouviu nada como isso antes. Essas notas marteladas que você está falando soam perfeitíssimas para mim. Fulano número 1, você quer um cara que não toca melhor que o meu moleque de 8 anos? Vamos lá, pelo amor de Deus, você é Coleman Hawkins. E aí o fulano número 2, o Coleman Hawkins, que vale também você ir lá dar uma olhada no vídeo do professor Fábio Leão, no canal dele. É isso aí, cara, quero ele na minha banda. As harmonias são inacreditáveis, o jeito livre de tocar, o cara não tá nem aí, eu adoro isso, abriu meus olhos, Earl. Né? Tem um ditado, né, que um boi preto conhece o outro, né? Ou seja, gênio reconhece um gênio, né? Eu esqueci de narrar aqui a formação da Panônica Rothschild, né? Talvez você pense assim, quando você conhecer ela mais de perto, né? Porque ela se tornou a grande mecenas, a grande financiadora dos músicos de jazz ali na fase do bebop, né? Do pós-guerra, e que derivou depois as outras fases que a gente vai discutir mais tarde. Eu preciso te dizer o seguinte, né? Que o pai dela, contrariando uma tradição de pelo menos uns 300 anos de grandes homens de negócio bem-sucedidos, ele resolveu ser um botânico, né? Ele organizou um zoológico em Londres, e o peso dessa escolha para um homem daquela época, vindo de onde ele vinha, fez com que ele sucumbisse e ele terminou por se suicidar. Né? Então, eu acho muito complicado quando a gente relativiza, né, e fala, fulano é rico, então para ele tudo é fácil, né? Fulana, as coisas são mais fáceis. Eu acho que, cara, ninguém sabe a dor do outro, né? E isso ficou bem claro com essa história aqui. Eu vou ler agora o trecho resumido aqui da carta que a Panônica Rothschild escreveu para a amiga que apresentou o Thelonious para ela, né? Então, no formato de quadrinho, claro, mas ela escreve assim: querida Marilu, muitas coisas têm acontecido desde que me mudei para Nova York. Estava pensando a respeito disso há algum tempo.
Na verdade, desde que me entendo por gente, tenho buscado a liberdade absoluta. E além disso, não conseguia mais aguentar aquela embaixada francesa no México. As palmeiras, o calor, nada mesmo. Então foi uma mudança fácil de fazer. Como diz Thelonious, eu voei. Anos depois, a minha vida se tornou uma verdadeira baderna. Meu casamento, na verdade, tudo se deteriorou quando Jules e eu voltamos da guerra. Nós a vencemos juntos, mas perdemos a batalha mais importante. Estava completamente sufocada pelas convenções impostas pela vida diplomática. Jules sempre se realizou no serviço público, onde tudo é meticulosamente organizado, estritamente planejado. Ele se comportava como um comandante. Tentei acompanhar esse estilo de vida pelo bem das crianças. Sabe o que me salvou? A música. Pois é, vai ficar muito longo para eu descrever aqui toda a trajetória do Monk, toda a genialidade dele, mas deixa eu ver se eu acho um outro trecho aqui bastante interessante, né? Achei, né? O Monk, certa altura, ele perdeu o chamado cabaret card, que é a licença de músico para que ele pudesse tocar, né? Ele perdeu por porte de drogas, aquela coisa que talvez se ele fosse outra pessoa não teria acontecido. Mas narra aqui nesse capítulo o desenhista aqui, o Daoud, ele narra quando o Monk conseguiu recuperar, com a ajuda da baronesa, claro, a sua carteira. Então ele dançando assim, cara, uau, isso aí, consegui, né? Agora o trecho que eu quero mostrar é: 6 anos, chapa, tô sem a maldita carteira, há longos 6 anos. Aí o interlocutor dele: tem que segurar ela agora, hein? E o Monk: Harry, você pode ser um professor de segundo grau, mas é o melhor empresário que já tive, além de mim mesmo, claro. E o Harry: você tem de agradecer aos advogados da Nika. Eu só preenchi a papelada. E o Monk: ainda assim você é o cara. Quando eu era criança, alguns amigos tentavam fazer com que eu odiasse os brancos, e por um tempo até que tentei bastante. Mas toda vez que começava a odiá-los, chegava um branquelo como você e estragava tudo. É lindo, né? É uma obra de arte, é um voto por um mundo melhor, encontrar trechos assim. Bom, e ele vai narrando a história do Monk toda, né? Até que, de uma maneira muito, muito criativa, ele vai trançando a discografia do Monk. Enquanto o Monk fala consigo mesmo, eu preciso trazer aqui, né? O Thelonious, ele sofria de uma doença mental, né? Ele era esquizofrênico, não tratado, né? Pelo contrário, né? Tratado à base de drogas e de álcool, o que teve um impacto significativo na vida dele e das pessoas que o rodeavam, né? Mas enfim, o autor trata de uma maneira muito poética, muito respeitosa, muito empática e vai falando tal, até que o Monk fala assim para si mesmo, né? Tente não ficar remoendo tudo isso, camarada. Não vale a pena. Só deixa eles escutarem a pi dos discos. Falar sobre música é como dançar sobre arquitetura. Interessante. E aí tem um suposto diálogo fictício aqui entre ela, a Panônica, e o Monk, porque o Monk terminou seus dias acamado na casa dela. Ela cuidou dele até que ele viesse a falecer, nos anos 80 já, né? Bom, e aí diz assim: Nika, o Monk, acho que estou seriamente doente. Também não tenho mais vontade de tocar. E ela fala: calma, põe ele na cama, né? E ele então: por que você continua ajudando um caso perdido como eu, hein? Desculpe. E ela responde: porque devo isso a você. Porque você é o ser humano mais lindo que eu conheci. Porque você é meu amigo. Ai, ai. As pessoas acham que você não sobreviveria sem mim. Elas estão completamente erradas. É uma história sobre admiração, uma história sobre amor, uma história sobre empatia, uma história sobre respeito, porque infelizmente esses valores eu percebo que estão fora do altar, fora do radar das pessoas.
Eu não esperava chorar no final. É muito bonito. Então, gente, ok, eles construíram uma história, eles fizeram não só uma, mas várias pérolas, né? A Panônica ajudou muita gente, mas talvez não precisasse ser assim, né? Tem muita gente que não tem essa fibra ou que não tem essa sorte, né? Mas tem a dor. Então, vamos fazer terapia, né? Vamos nos cuidar. Se você nunca fez terapia, faça. Se o seu terapeuta não combina muito com você, troca de profissional. Se o modo, o tipo de terapia não te toca, troca. Hoje você tem um cardápio imenso, né? Vamos cuidar da nossa saúde mental, né? Pelos nossos filhos, pelo mundo, mas por nós mesmos, né? Muito obrigado por ficar comigo.